Olá, bem-vindos. Neste vídeo vamos aprender sobre o ciclo de vida das atividades. Vamos aqui ao site do developerandroid.com e temos aqui a ajuda de uma figura que ajuda-nos a visualizar o ciclo de vida da atividade. Quando nós lançamos uma atividade no nosso dispositivo, três métodos vão ser chamados. São eles o onCreate, o onStart e o onResume. A atividade passa a correr e o usuário pode usá-la. Vamos supor que recebemos uma chamada, ou seja, outra atividade aparece na frente da atividade que estávamos a usar. Então, é chamada o método onPause. E quando desligamos essa chamada, vai ser chamado, nós vamos voltar à nossa atividade e vai ser chamado o método onResume e a atividade volta a correr normalmente e o usuário pode continuar a usá-la. Vamos supor que nós viramos o dispositivo, ou seja, ele está na posição vertical e passa para a posição horizontal. Vão ser chamados primeiro três métodos: o onPause, o onStop e o onDestroy. Ele vai destruir todo o layout, toda a disposição em que a nossa aplicação, a nossa atividade estava, e vai voltar a criar. Vai voltar a chamar estes três métodos, o onCreate, o onStart e o onResume, e a atividade passa a correr, mas no estado horizontal, na posição horizontal. Porquê que ele faz isso? Porque quando as dimensões, o layout, o posicionamento vai ser diferente. E então, como o dispositivo tem pouca memória, ele tem necessidade de destruir todos esses estados e volta a criar com a nova disposição, com o novo layout. Nós vamos fazer aqui uma simulação, mas antes vou aqui só recapitular. O onCreate é quando queremos criar a atividade pela primeira vez, é onde vamos fazer a configuração. Vamos exibir na tela o layout, vamos fazer as ligações aos dados e às listas. O onStart é chamado antes de a atividade se tornar visível ao usuário, e o onResume é chamado antes de a atividade iniciar a interação com o usuário e a atividade passa a correr. Quando o sistema está prestes a iniciar outra atividade, ele vai chamar este método o onPause. Este método onStop vai ser chamado quando a atividade já não está mais visível ao usuário. Isto pode acontecer porque a atividade pode estar prestes a ser destruída. E o onDestroy vai ser chamado antes da atividade ser destruída. É a última chamada que a atividade vai receber e a atividade fecha. Vamos aqui ao Android Studio. Aqui no Main Activity eu abri aqui um novo projeto simples. Só cá está o Hello World. Não tem nada. Vamos aqui ao Main Activity e vamos pôr aqui então os 6 métodos que vamos necessitar. Então nós vamos precisar do método onStart. Ele começa aqui a aparecer o método, basta clicar OK, ele ajuda-nos a preencher. É essencial que tenhamos esta classe, a superclasse onStart, senão não funciona.
As outras também têm a superclasse respectivas. Ora, temos aqui o onStart. Nós precisamos do onResume. RonResume é igual, como podem ver, tem cá também a superclasse. O onPause. O onStop. E o onDestroy. E cá temos os 6 métodos necessários para os estados da nossa atividade. Vamos por aqui, nós vamos usar aqui este Android Monitor, o Logcat, para visualizar aqui umas mensagens. Vamos usar aqui esta classe log para fazer o debug. Este debug aqui é log .d, que é para fazer o debug. Ele tem 2 parâmetros, estavam aqui a aparecer e eu desliguei, está aqui. Vai usar aqui dois parâmetros. Vamos por aqui uma tag e vamos por aqui uma mensagem. Então na tag vamos usar aqui, por exemplo, uma frase, uma tag qualquer, pode ser live cycle teste. Vamos escrever isto no tag, e a mensagem que nós queremos pode ser onCreate foi chamado, e a frase tem que acabar aqui com um ponto e vírgula. Aqui apaguei outra vez o D, já não tem erro, ok. Eu vou copiar isto, Ctrl C, e vou copiar aqui para os outros métodos. E agora vou apenas alterar o nome do método. Aqui foi chamado onCreate. Aqui estamos a falar no onStart, é o onStart que vamos pôr. O onResume. Se for chamado este método onPause, vai escrever onPause foi chamado. Aqui vai chamar o onStop, é o onStop que vai, a mensagem do onStop foi chamado, vai aparecer. E aqui é a mensagem do onDestroy. Vamos executar. Eu penso que não está aqui nenhum erro. Vamos executar. Vamos aqui correr a nossa aplicação e já chamamos. Eu vou, antes devia ter chamado aqui o Android Monitor para visualizarmos. Nós não tínhamos aqui nada, mas quando chamamos a nossa aplicação, lembramos aqui da figura. Então, quando nós lançamos a atividade, vão ser chamados estes 3 métodos: o onCreate, o onStart e o onResume. Vamos verificar isso, se foi ou não foi. Aqui estão eles: o onCreate, o onStart e o onResume. Se o vosso não estiver a aparecer aquilo no Logcat, estiver assim a aparecer esta tralha toda, podem fazer é vir aqui e escolher aqui editar um filtro, e aqui neste sítio põe o nome da tag que estão a usar. Eu estou a usar a tag chamada LiveCycle-teste, tenho que pôr exatamente o que está aqui, porque senão não vai aparecer. Clicamos em OK
e ele vai filtrar as mensagens que vão aparecer aqui no Loquet, e assim só aparece as que nos interessam. Então, como estava a dizer, quando nós lançamos a nossa atividade, apareceu então o OneCreate, o OneStart e o OneResume. Agora vamos fazer a tal simulação que há pouco estava a falar, ou seja, nós estamos aqui a usar a nossa atividade normalmente e faz de conta que vamos receber aqui uma mensagem, um telefonema. Vamos atender e vamos verificar que ele vai ficar em pausa e depois quando desligarmos ele vem para o resume. Vamos então aqui simular que vamos receber uma chamada. Eu antes queria que aparecesse aqui isto. Ora, o OneResume foi o último. Nós vamos atender e cá está, o OnePause foi chamado. E agora vou desligar e o OneResume foi chamado. Então verificamos aquilo que estávamos a prever. Surgiu uma chamada, o OnePause foi chamado, desligámos a chamada e a nossa atividade voltou para o OneResume e a atividade continuou a ser usada. Agora vamos simular a situação em que vamos virar a tela. Então vamos aqui à tela. Então o que é que vai acontecer quando nós virarmos a tela? Vai ser chamado OnePause, OneStop, OneDestroy, vai destruir tudo e vai voltar a criar, vai voltar o método OneStart e o OneResume e a atividade volta a correr, mas na horizontal. Então vamos virar aqui, rodar, vou pôr primeiro aqui. Então este foi o último que foi chamado OneResume. E vamos então virar isto. Viramos. E então estamos aqui a verificar as 6 chamadas que foram chamadas. Vou aqui aumentar. Então foi chamado, quando nós viramos, OnePause, OneStop, OneDestroy e depois voltou a chamar os métodos OneCreate, OneStart e OneResume. Recapitulando, ele faz isso porque as dimensões, o posicionamento, o layout vai ser diferente. Então ele destrói todo esse layout e volta a construir tudo novo. Volta a criar tudo novo. Agora vamos ver se eu consigo voltar. Ele está aqui. Vamos voltar aqui ao estado em que estava. E estava aqui. Ele volta a fazer tudo novo. Ora, faz o OnePause, chama o OnePause, o OneStop, OneDestroy e depois volta a chamar o OneCreate, o OneStart e o OneResume. Ficamos então assim com uma noção sobre o ciclo de vida das atividades, os diferentes estados em que uma atividade vai ficar ou vai passar. Isto é importante porque vai haver necessidade de configurar que algumas delas, por exemplo, para gravarmos dados para não serem perdidos. E por agora é tudo. Voltamos a ver-nos então no próximo vídeo.